Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. No mercado internacional, a segunda-feira foi marcada por uma forte cautela dos investidores, que aguardam a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, o CPI, que acontece hoje. As bolsas americanas fecharam em baixa, com o Nasdaq revertendo os ganhos que haviam elevado os recordes intradiários, refletindo então a incerteza sobre a inflação e os possíveis próximos passos do Federal Reserve. A expectativa sobre o sucessor de Jerome Powell no comando do Fed também influenciou os rendimentos dos Treasuries, especialmente porque dois principais candidatos são vistos como dovish, favorecendo o corte de juros. Esse cenário manteve os juros americanos baixos, reforçando a queda dos juros futuros aqui no Brasil. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu estender por mais 90 dias a trégua comercial com a China, adiando o aumento das tarifas sobre produtos chineses, o que, contudo, não foi suficiente para animar os mercados. A agenda internacional também inclui a expectativa pelo encontro entre Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, que levanta a hipótese sobre um possível desfecho da guerra na Ucrânia, com potenciais impactos nas sanções econômicas e preços das commodities. O dólar se fortaleceu frente às outras moedas, impulsionado por esse ambiente de incertezas e pela expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos, enquanto o ouro caiu, apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio. O petróleo apresentou alta moderada, refletindo também preocupações com o conflito no Oriente Médio e os efeitos das sanções contra a Rússia. No Brasil, o ambiente foi marcado por um movimento inverso entre juros futuros e mercado acionário. Os juros futuros aceleraram a queda durante a tarde, renovando mínimas intradiárias em quase toda a curva, acompanhando os Treasuries americanos e a melhora nas expectativas de inflação refletidas no Boletim Focus. Essa melhora das previsões inflacionárias, que agora indicam o IPCA menor para 2025 e 2026, reforça o discurso do Banco Central de que o ciclo de alta de juros pode ter chegado ao fim, ainda que a Selic permaneça em 15% por tempo prolongado. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, reforçou que, embora haja sinais de desaceleração da atividade econômica, os riscos à frente são iminentes. A curva de juros mostra que o mercado aposta no início da redução da Selic em março de 2026, ainda que os cortes totais estejam sob objeto de debate. Na Bolsa, o Ibovespa não acompanhou a queda dos juros e terminou o dia em leve queda, reflexo da volatilidade causada pelo cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A ausência dessa reunião relacionada às tensões políticas entre os dois países criou um ambiente de incerteza sobre as tarifas americanas impostas ao Brasil. Esse fator político, somado ao cenário global, limitou o avanço do índice, que teve desempenho misto entre setores, com destaque para ações de empresas como Natura e Eletrobras, enquanto outras como Braskem e Vale recuaram. O dólar fechou em leve alta frente ao real, refletindo ajustes após queda recente, e beneficiou-se da manutenção da Selic elevada, que sustenta então o diferencial de juros e o interesse por ativos brasileiros. Apesar disso, o câmbio ainda sofre com as turbulências domésticas e o impacto das tarifas, o que deve limitar uma desvalorização maior da moeda americana. A balança comercial brasileira mostrou superávit relevante na segunda semana de agosto, reforçando o desempenho exportador, ainda que o cenário externo continue instável. Por fim, o governo prepara um plano de contingência para mitigar os efeitos das tarifas dos Estados Unidos, contemplando medidas de preservação de empregos, linhas de crédito e ações estruturais, em meio a negociações ainda incertas. Para hoje, serão divulgados os índices de inflação oficial e o índice de custo de construção SINAP, importantes para aferir a dinâmica de preços e a pressão inflacionária local.
Nos Estados Unidos, o destaque fica então para o CPI, que mede a inflação mensal e anual, indicadores cruciais para a decisão do Federal Reserve. Também será divulgado o resultado fiscal mensal americano, que impacta a percepção sobre a saúde fiscal por lá. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!